marcado nos nossos corações. Esse momento não tem a ver com barganha. Esse momento não tem a ver com medo. Porque tem pessoas que têm medo nesse momento. Se eu não der, se eu não apresentar a minha oferta, eu vou para o inferno. Não, não é nada sobre isso. Não é sobre medo, não é sobre barganha, não é sobre nenhum outro sentimento. Mas é sobre entender os princípios do Senhor na nossa vida. Falei de manhã, quero repetir. Um cristão, ele se move por princípios. Amém? Vocês estão aí? Amém? Diga assim comigo, um cristão, mas desse jeito parece que nem você comeu aquele frango assado hoje com Coca-Cola. Vamos dizer assim, 1, 2, 3. Um cristão se move por princípios. E que princípio nós nos movemos nesse momento, pastor Mário? Princípio da honra. Você está honrando a Deus. Você está sendo grato a Deus. Eu tenho certeza que se eu abrisse aqui, para você dar testemunhos, você contar daquilo que Deus está fazendo na sua vida, eu tenho certeza que você tem algo para contar, irmão. Eu tenho certeza que você tem um testemunho, você tem algo para você contar, um milagre que você viveu, algo que aconteceu na sua vida, uma porta que se abriu, um milagre que aconteceu. Eu tenho certeza que Deus, ele tem te sustentado, ele tem te fortalecido. E a verdade é que foi isso que Jesus prometeu. Amém, queridos? Ele nos prometeu nos dar o básico. Ele nos prometeu, sustentar a nossa vida com o básico. E os discípulos estavam lá, atribulados. E aí Jesus, ensinando seus discípulos, ele vai dizer assim, vocês estão agindo como os pagãos. Como é que os pagãos agiam? Ficavam desesperados. Porque eles estavam se perguntando como eles iriam viver provisão, como eles iriam ser abençoados. Aí Jesus começa a falar, olha para as flores, olha para as plantas, elas são vestidas pelo Senhor, e vocês acham o quê? Que Deus não vai cuidar de vocês? Parafraseando para vocês entenderem. Aí Jesus, ele libera uma palavra que norteia a nossa vida. Ele vai dizer assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, não é as demais coisas, presta atenção no texto, estas coisas de um contexto necessário, Ele vai prover para cada um de nós. Quantos creem nessa verdade, amém? Então o que a gente precisa entender é exatamente isso, é estas coisas de um contexto necessário. Deus, ele não vai deixar faltar, Ele vai cuidar de você, Ele sempre vai cuidar de você, irmão. Deus sempre vai abrir uma porta, um escape. Por isso você precisa se mover nesse momento com gratidão. Você precisa abrir o seu coração e apresentar o seu melhor ao Senhor. Você tem a oportunidade de semear no solo mais fértil que existe. Não existe solo mais fértil do que o solo do reino de Deus. Você tem a oportunidade de expressar a sua gratidão a Deus, de abençoar a obra de Deus. Pastor, eu só tenho R$1 hoje. É isso que você vai entregar e é o melhor. Pastor, eu tenho R$10.000 hoje. Quem pega isso aqui em nome de Jesus? Quem pega? Eu creio que Deus vai te dar condições para você abençoar a obra de Deus. Deus é poderoso, irmão. Não é sobre dinheiro, irmão, é sobre propósito. Amém, queridos? Sobre propósito. Então, em nome de Jesus, você que pode fazer isso, faça o seu melhor. Você tem aqui diversas formas de fazer isso. Primeiro, o modo mais fácil hoje é a questão do Pix. Nós temos aqui um QR Code que vai te levar exatamente para a conta da nossa igreja. Você vai poder fazer um Pix, uma transferência bancária. Então aqui você tem a oportunidade de fazer isso de maneira mais fácil, simples, usando da tecnologia. Como eu posso fazer também, pastor? Tem as maquininhas de cartão. O pessoal já está passando por aí. É só você solicitar, eles vão até vocês. E nós temos também os envelopes. Se você for depositar a sua semente em espécie, ou seja, em dinheiro, é só você, em nome de Jesus, colocar nesse envelope e colocar na salva que vai passar aí já pertinho de você. Amém? O importante é você fazer com alegria e com entendimento. Curva a sua cabeça. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, aqui está a tua igreja. Uma igreja madura, Pai. Uma igreja que sabe o que está fazendo, que entende o que está fazendo. E se porventura alguém do nosso meio, Pai, que não entende, Senhor, ó Pai querido, o quão importante é esse momento que o Senhor venha trazer, ó Pai querido, em nome de Jesus, aquilo que ele precisa para entender. Que o Senhor venha trazer, Senhor, a clareza do quão importante é esse momento, Pai. Que o Senhor abençoe as finanças dos seus filhos. Que o Senhor guarde, que o Senhor os ajude
para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, agir e ser conduzidos como mordomos fiéis, porque tudo que está nas nossas mãos foi o Senhor quem colocou, para que a gente venha administrar da melhor forma. Pai, que no nome de Jesus haja portas abertas, milagres aconteçam, bênçãos venham chegar, respostas venham chegar, portas venham se abrir e o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Deus Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão. Jesus, Tu és meu pão, Tua bondade feita em mim, e eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar.
Agora volta para o texto. Capítulo de número 13, versículo de número 17. Diz assim, ó: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Presta atenção aqui, ó. Embora esse fosse o caminho mais curto. Bate no ombro de alguém e diga assim: ô cidadão, ô crente, fala para ele assim: quem está com pressa é você. Deus não está com pressa não. Quem está entendendo aqui nessa noite? Quem está com pressa é você, irmão. Deus não está com pressa de nada. Deus, Ele quer trabalhar na sua vida. Deus poderia levar pelo caminho mais curto? Tinha um caminho mais curto, sim ou não? Eles foram pelo caminho mais curto? Não. Eles não foram pelo caminho mais curto. E por quê? O texto revela. O texto revela que esse povo vivia como escravo. Aí, Deus, na sua soberania, entendendo que eles viviam como escravos e que não eram guerreiros, não era alguém que estava preparado para a guerra, Deus estava livrando eles. Então muitas coisas na nossa vida acontecem como um livramento de Deus mesmo. Deus está nos livrando, e foi exatamente o que aconteceu. Eles não estavam treinados para a guerra. Os filisteus, eles eram criados desde a sua mocidade, desde pequeno na guerra. Eles eram treinados para isso, e Israel não. E o que Deus falou assim, ó: vendo eles a guerra, eles podem tentar recuar. Vendo eles a guerra, eles podem tentar voltar atrás. Ou seja, eles não estão maduros para a guerra. Eles não estão maduros para enfrentar esse desafio. O que você quer dizer, pastor Mário? Que Deus desenha o meu caminho, o seu caminho, conforme a nossa maturidade. Eu vou repetir: Deus desenha o meu caminho, o seu caminho, de acordo com a nossa maturidade. Maturidade, irmão. Maturidade não tem a ver com cabelo branco. Maturidade não tem nada a ver com isso. E Deus, Ele vai desenhar o meu caminho e o seu caminho de acordo com a nossa maturidade. Então não estou maduro para essa guerra, o que Deus vai fazer? Mário, vai por aqui. Estou maduro para essa guerra, Deus vai falar, então vai por aqui. Talvez você está dizendo assim no seu coração: poxa Deus, Tu poderia ter encurtado o meu caminho até aqui. Tu poderia ter encurtado algumas coisas na minha vida, mas aí Deus está dizendo para mim e para você: não, eu não poderia fazer porque você não estava maduro para isso. Ou talvez você está perguntando: o Senhor poderia ter me livrado de algumas coisas. E aí Deus está dizendo: não, você estava maduro para passar por isso. Quem está me entendendo nessa noite? Você estava maduro para passar por isso que Deus permitiu que você passasse por isso. Então a gente precisa entender que Deus, Ele vai construir um caminho na minha vida, e é por isso que a gente tem que amadurecer, irmão. Por isso que você precisa amadurecer. E nós precisamos amadurecer, porque Deus vai construir o seu caminho na minha vida e na nossa vida, através de maturidade. Diga assim comigo: maturidade. E aí Deus, vendo que eles não estavam maduros para enfrentar aquele desafio, o que Deus fez? Vou levar eles por aqui. Eu vou levar eles por esse caminho. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga para ele assim: Deus sabe o que está fazendo, meu irmão. Quem está pronto para andar no caminho de Deus aqui? Deus sabe o que está fazendo, irmão. Tinha caminho mais curto? Tem caminho mais curto? Tem. Tem caminho mais rápido? Tem. Tem caminho diferente? Tem. Tem caminho que parece bom? Tem. Mas no final, ele pode ser um caminho de morte. Porque é exatamente o que a Bíblia diz. Provérbios 14, versículo de número 12. Diz assim: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha o que o texto está dizendo, é muito forte isso aqui. Por que você está pregando isso, pastor Mário? Porque a gente, irmão, se acha o sabichão. A gente se acha os sabichões. A gente acha que sabe de alguma coisa, irmão. E com muito carinho, e coloque amor nas minhas palavras, eu vim aqui pregar nessa noite que a gente não sabe de nada, irmão. Que a gente precisa do auxílio do Espírito Santo na nossa vida. Que a gente precisa que Ele conduza a nossa vida. A gente não sabe de nada, irmão. Às vezes a gente está traçando um caminho totalmente errado, que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós não somos nada sem o Senhor, irmão. A Bíblia diz que sem mim nada podereis fazer. Nós não somos nada sem o Senhor. Você precisa do Senhor. Você precisa das direções do Senhor. Então Deus está dizendo que há caminhos que parecem bons para nós. Mas na verdade,
o fim, como o próprio texto diz, é morte. Então, o que eu vim pregar nessa noite? Não se desespera quando o caminho estiver difícil, irmão. Não se desespera quando a dificuldade estiver diante de você, quando o caminho parecer um pouco mais longo. Não se desespera, creia que Deus está agindo em todo o tempo. Faz parte da soberania de Deus na minha vida e na sua vida. Descansa teu coração. Fala para o seu irmão assim, descansa teu coração, irmão. Fala para ele assim, só segue o caminho que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Segue o caminho que Deus está propondo, e não o seu caminho. Segue o caminho que Deus está desenhando. Tem caminho mais curto? Tem. Tem caminho diferente? Tem, irmão. Tem outros caminhos? Tem. Tem caminho que parece bom? Tem. Mas na verdade muitas vezes não é. Então a gente tem que seguir aquilo que Deus está mandando a gente seguir. Deus, Ele quer que eu e você venhamos seguir aquilo que Ele está falando para cada um de nós. Eu não quero um caminho, eu quero o caminho. Eu vou repetir, eu não quero um caminho, eu quero o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então existem vários caminhos. E existe uma máxima por aí que diz que todos os caminhos levam a Deus. E isso é uma mentira. Porque só existe um caminho, e esse caminho é Jesus. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é a única ponte de ligação até Deus. Ele é o caminho que nós precisamos estar nele. Então, em nome de Jesus, irmão, não busque um caminho diferente. Não busque um caminho só porque ele parece bom. Busque o caminho. Busque a direção de Deus para a sua vida. Bata-se no peito e diga assim, eu quero o caminho de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério, para a minha história, em nome de Jesus. Quantos querem o caminho de Deus aqui para a sua vida, em nome de Jesus? Eu quero, eu não sei você, mas eu quero. Eu quero a direção de Deus para a minha vida. Preciso que você leia comigo, Isaías 55:9. Isaías 55:9 é muito conhecido, você conhece. Olha o que o texto diz. Se você puder, pega uma caneta, marca isso, coloca uma seta assim na sua Bíblia, para você não esquecer. Olha o que esse texto diz. Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Você pode dar glória a Deus por isso? Olha o que Deus está dizendo, irmão. O que Deus está dizendo para nós? Que um caminho alto vem de um pensamento mais alto. Está entendendo isso aqui? Um caminho alto vem de um pensamento mais alto. Então, enquanto você não colocar o seu pensamento no alto, nunca você vai acessar esse caminho de Deus, irmão. Porque esse caminho vem de um pensamento mais alto. Então, se você não colocar a sua mente nas coisas do alto, você nunca vai acessar esse caminho que Deus tem para você. Diga assim comigo, é mentalidade. Quem está entendendo isso? É mentalidade. É por isso que todo dia você precisa fazer um alinhamento entre o céu e a terra. Quem está entendendo isso aqui? Todo dia você precisa fazer um alinhamento entre o céu e a terra na sua vida. O que é isso, pastor Mário? Que alinhamento é esse entre o céu e a terra? É você estar conectado com o Senhor. É você buscar uma ideia do céu para a sua vida. E você colocar na sua vida. É você buscar uma ideia do céu e trazer para a terra, para a sua vida. E como você faz isso? Diariamente. Bíblia, oração, busca, devocional. Não tem outra forma. Você precisa trazer o alinhamento do céu para a sua vida, para a terra. Então você precisa alinhar a sua vida com aquilo que o céu está falando para você. Então na minha trajetória, na sua trajetória, nós precisamos, em nome de Jesus, alinhar a nossa vida. Isso é fazer diariamente, é todos os dias, não é um evento. Essa mudança de mente não é um evento, é uma mudança diária, é algo que você precisa buscar diariamente. Eu já falei aqui, escrevi um livro falando exatamente sobre isso, já vai estar aí na sua mão, você pode dar glória a Deus por isso, amém? Já vai estar aí na sua mão, já está lá, já está feito, aí agora a gente vai fazer as cópias. E eu falo exatamente sobre isso, sobre mentalidade.
E a mudança de mente não é um evento, é algo diário, que você precisa fazer diariamente, que você precisa buscar diariamente. Então, em nome de Jesus, diga assim comigo: a minha nova trajetória, diga mais forte, a minha nova trajetória, que eu vou traçar em Deus, tem a ver com mentalidade, uma mentalidade do céu, uma mentalidade de Deus. Então, o caminho que você está fazendo, irmão, está diretamente ligado ao pensamento que você está buscando. O caminho que você está traçando está diretamente ligado àquilo que você está buscando. Então, se você quer viver uma condição divina, você precisa renovar a sua mente. Você precisa buscar ao Senhor. E aí eu quero que você faça uma listinha aí. Quero que você anote comigo uma listinha. Quem quer viver aqui uma condição divina? Quem quer viver? Só quem quer viver uma condução divina. Quem quer ser conduzido pelo Senhor? Então faz uma lista aí, em nome de Jesus. Vou fazer uma lista com você rapidinho para você entender. Primeiro, se você quer ser conduzido por Deus, não dá para andar por aparência, irmão. Parou, glória a Deus, né? Nessa hora não tem glória a Deus, fica o silêncio da morte, né? É na canela, né, irmão? Na canela. Não dá para andar por aparência, irmão. Tem muita gente andando por aparência na igreja. E Deus está dizendo para nós: olha a sua vida. A ceia é um dia especial para isso, para a gente fazer uma análise introspectiva na nossa vida. Por que tem tanto escândalo? E falei isso aqui de manhã, que Deus estava nos levando para a nossa verdadeira posição. Por que tem tanto escândalo aí? Por que tem tanta coisa acontecendo, irmão? Porque a gente está fora da nossa posição. Porque a gente está vivendo por aparência, irmão. É muito fácil subir aqui no púlpito, pregar para você, irmão, trazer uma palavra que vai explodir, que você vai sair daqui voando. É muito fácil fazer isso, irmão. É muito fácil. Mas viver vida com Deus, irmão, é difícil. Viver vida com Deus, irmão, e não viver de uma performance, porque é muito fácil eu vir aqui performar para você. É muito fácil fazer uma performance. O pastor Mário é uma benção. É muito fácil. Mas Deus está falando para mim e para você. Se a gente quer ser conduzido por Deus, não dá para viver por aparência. Está na hora da gente se posicionar. Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Está na hora da gente se posicionar. Segundo, quer ser conduzido por Deus, vai ter que respeitar as etapas e os processos. Vai ter que respeitar as etapas e os processos. Por quê, pastor Mário? Porque Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de processos, irmão. Diga assim comigo: não é no meu tempo, é no tempo dele, é no tempo do Senhor. Então não é no meu tempo, irmão, a gente tem que aprender isso. É fácil? Não é. Mas a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Então a segunda coisa que você precisa notar, que se você quer ser conduzido por Deus, é que você precisa respeitar as etapas e os processos. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Isso se você quiser se submeter, irmão. Se você quiser. Se você não quiser se submeter, você não se submete e se esborracha todo e ponto final. Essa é a verdade. Estou pregando para alguém nessa noite que quer se submeter a Deus. Quer se submeter ao senhorio de Deus. Essa é a verdade. Terceiro, quer ser conduzido por Deus? Vai ter que orar, irmão. Quer ser conduzido por Deus? Vai ter que orar. E qual é a oração que eu tenho que fazer, pastor? Senhor, me dá prosperidade. Senhor, me dá mais dinheiro. Senhor, me dá uma posição mais elevada. E deixa eu falar aqui, deixar bem claro que pedir nada disso é pecado, tá, irmão? Pedir que Deus prospere você, que Deus abençoe você, que você corra atrás para você ser uma pessoa próspera, nada disso está errado. Mas é essa oração que eu tenho que fazer, pastor Mário? É essa oração? Não. Qual é a oração então que eu tenho que fazer, pastor? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Tem que se submeter, irmão. Em nome de Jesus. Quarta coisa, quer ser conduzido por Deus? Volte para a palavra dele, irmão. Volte para a leitura da Bíblia.
Ah, pastor, eu vim aqui no domingo à noite para escutar que eu preciso ler a Bíblia. Sim, você veio aqui hoje para escutar que você precisa ler a Bíblia. Porque ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada aguda. E ela vai até a divisão da alma e do espírito. Ela é a única que pode mudar a minha vida e a sua vida. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade. Que verdade? A palavra de Deus. E a verdade vos libertará, irmão. Por que você está preso em um monte de coisa? Porque você não lê Bíblia. Silêncio da morte, está vendo? Se eu estivesse pregando aqui sobre carro, Deus está dando carro aqui, Deus está dando casa. Você estava pulando dessa cadeira aí, né, irmão? Mas não estou, aí você fica aí quietinho. E tem que dar glória a Deus, irmão. Porque Deus está nos exortando. Porque antes de eu estar aqui trazendo essa palavra de exortação, já fui exortado também, amém, querido? Porque ninguém escapa, essa palavra aqui ninguém escapa. Então, o que a gente precisa para ser conduzido por Deus? Volte para a palavra dele, irmão. Talvez você está se perguntando: Deus, como é que o Senhor vai me conduzir? Como é que Deus me conduz? E Ele está te respondendo pela palavra. Quer ser conduzido? Vá para a palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Quinta coisa, como Deus vai me conduzir, pastor? Deus vai te conduzir por liderança. Deus levantou homens e mulheres, liderança, para a sua vida, para a nossa vida. Então, cuidado com o que você está ouvindo de pessoas. Cuidado com quem você está ouvindo. Porque Deus vai nos conduzir também por liderança. Você está seguindo quem? Você está ouvindo quem? Toma cuidado, irmão. Toma cuidado, em nome de Jesus. A gente... Se não me falha, a semana passada a gente fez aqui uma aliança, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, com a nossa boca, com o nosso coração e com as nossas mãos. Tome cuidado, aquilo que você está vendo, aquilo que você está ouvindo, tome muito cuidado. Como é que Deus vai nos conduzir, pastor Mário? Deus nos conduz por testemunho no Espírito, irmão. Deus nos conduz por testemunho no Espírito. E outra coisa, Deus nos conduz por sinais. Fique atento aos sinais. Fala para alguém que está do seu lado assim: fique atento aos sinais. Sempre vai ter uma nuvem, sempre vai ter uma coluna de fogo, sempre vai ter uma estrela guiando, como guiou os magos no Oriente. Sempre vai ter um sinal de Deus. Sempre Deus vai se revelar de alguma forma e vai te mostrar, irmão. Fique atento aos sinais. Levanta a mão e diga assim: nesse ano de 2026, não, diga mais forte, nesse ano de 2026, eu vou ser conduzido por Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus. Diga assim: eu estou avançando para um novo tempo na minha vida. Mais uma coisa, vamos para o texto. Deus, Ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida através da fé, irmão. Pega isso no teu espírito. Deus, Ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida através da fé. Êxodo 3,19, diz assim, olha que interessante. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Quem está falando aqui, né, a Bíblia está falando de quem aqui? De José, o José do Egito, o Zé que você conhece, tem até série na televisão. O Zé do Egito. E aí, antes de morrer, né, ele vai dizer assim: quando eu morrer, eu quero que vocês levem os meus ossos daqui. Eu não quero que os meus ossos fiquem aqui. E aí ele libera uma palavra, Amém, queridos? Ele libera uma promessa. É como se Deus estivesse usando ele ali. Ele libera uma promessa dizendo assim, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Eu libero essa palavra sobre a sua vida hoje. Deus certamente virá em auxílio de vocês. Ei, calma, não se desespere. Ei, Deus está tirando hoje toda a inquietação do seu coração. Eu declaro em nome de Jesus que Deus virá em seu auxílio. Eu declaro em nome de Jesus que Deus virá em seu auxílio. Calma, não desista. Deus virá em seu auxílio, irmão. Ele estava liberando uma promessa, uma palavra aqui em nome de Jesus. E ele está dizendo assim, leva os meus ossos, porque eu sei que Deus vai vir. Certamente Deus virá ao auxílio de vocês, em auxílio de vocês. E Ele vai livrar vocês, Ele vai fazer algo maravilhoso.
Então, a saída era uma promessa. Havia uma promessa sobre a vida deles. E há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Existem planos de Deus para a minha vida, planos de bem e não de mal para a minha vida e para a sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Existe uma promessa que Deus virá em nosso auxílio, irmão. Existe uma promessa que é Deus quem vai na nossa frente, é Ele quem está na frente de você. Então, eles sabiam, por mais que demorou, irmão, pode ser que esteja demorando, porque para nós parece que está demorando. Deus na verdade não age nesse tempo, no Cronos, Ele não age nisso. Então para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então para Deus está tudo certo, no céu está tudo certo, irmão. Diga assim para o seu irmão, no céu não tem crise, só tem crise na terra. Então a gente fica desesperado. Então Deus sabe o momento certo de cumprir a sua promessa. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite. Deus sabe o momento certo. Então eles sabiam. E o que isso aconteceu? Essa palavra estimulou algo dentro do coração deles. Estimulou o quê? Esperança. Porque a palavra de Deus para a nossa vida, ela gera em nós esperança. E eu vim pregar para você nessa noite, que a minha esperança, a sua esperança, ela tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A minha esperança e a sua esperança não está num governo. A minha esperança e a sua esperança não está numa conta bancária. A minha esperança e a sua esperança não está em pessoas. A minha esperança e a sua esperança está em Jesus Cristo. A minha esperança e a sua esperança tem nome. E o nome dele é Jesus Cristo. A palavra gerou esperança, irmão, e você precisa sair daqui com esperança no seu coração. A promessa ainda estava de pé. Eu vim declarar nessa noite, em nome de Jesus, que a promessa ainda está de pé sobre a sua vida. A promessa ainda está de pé, irmão. E a gente precisa ter fé. E eu não estou falando de fé, irmão, de um evento. Eu não estou falando de fé, irmão, de um final de semana. Eu não estou falando de fé de um congresso. Não estou falando nada disso, de uma conferência. Eu estou falando de uma fé, irmão, contínua, que vai para além do culto de 2 horas, mais ou menos. É uma fé contínua, que muitas vezes começa aqui, mas ela precisa permanecer quando a gente sai daqui. Quem está me entendendo nessa noite? Ela precisa permanecer em nome de Jesus. Essa fé foi o que deu esperança a eles. E eu queria que você imaginasse hoje, diante dessa mensagem, que Deus está abrindo uma porta de saída para você hoje, através da fé. Pega isso em nome de Jesus. Deus está abrindo uma porta de saída para você sair hoje, em nome de Jesus. Diga assim para o seu irmão, é hora de sair daí, meu irmão. É hora de você acessar um novo tempo. Deus está dizendo para mim hoje que é hora de a gente sair. Sair da onde, pastor Mário? Sair da dor, sair do medo, sair do trauma, sair do luto, sair da vergonha, sair da miséria, sair, irmão, do pecado. Deus está dizendo para mim e para você que é hora de sair de alguns lugares. Sair do fracasso. Sair da desilusão. Sair, irmão, de alguns lugares que talvez você parou nesse lugar. Porque tem gente que parou no trauma, parou no luto. Tem gente que parou em alguns lugares. Tem gente que não consegue mais se movimentar. Por quê? Porque parou a sua vida. Tem gente que parou a sua vida lá, a gente está em 2026. Parou lá em 90, anos 90. Porque aconteceu algo traumático, algo terrível, e você parou a sua vida. E Deus está dizendo nessa noite, é hora de sair desse lugar. É hora de sair desse lugar. É hora de você sair desse lugar em nome de Jesus. É hora de você romper com medo, com fracasso. É hora de você vencer as suas dúvidas. É hora de você sair desse lugar com fé e esperança em Jesus Cristo. Porque Ele virá em nosso auxílio. Ele virá em seu auxílio. Então isso foi a primeira coisa que Deus plantou no coração deles, esperança. E eu oro para que você tenha esperança, que você tenha fé. Mas se você está falando isso, a gente já está em fevereiro e nada mudou na minha vida. Você está falando isso, e eu estou ganhando a mesma coisa, estou ganhando o mesmo salário,
estou todo endividado, estou toda endividada, estou no mesmo lugar ainda, meu salário da aposentadoria ainda é o mesmo, nada mudou, Senhor. Meu casamento está uma bênção, e é até legal ver o Senhor pregando aí, que Deus pode, que Deus vai vir ao meu auxílio, mas até agora nada aconteceu. O Lula continua na presidência, Bolsonaro continua preso, e a gente está caminhando, e parece que nada está acontecendo. Mas eu vim trazer uma mensagem de certeza para você. Deus virá ao seu auxílio. Deus virá ao seu auxílio. Eu vim pregar para você, tenha esperança. A sua esperança não depende de um governo. A minha esperança não depende de um governo. A minha esperança e a sua esperança tem um nome. E o nome dele é Jesus. Tenha esperança. Primeiro, porque você tem um ano pela frente, irmão. E se você tem um ano pela frente, você tem novas oportunidades. Quem está me entendendo nessa noite, irmão? Pega isso no teu espírito. Segundo, você tem vida. Deus te deu vida. Dá para você correr atrás. Vai para cima, Deus é contigo. 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 Vai para cima, Deus não te abandonou. Deus te deu vida, irmão. Você está vivo. E a cada dia é uma oportunidade, irmão, de viver uma experiência nova com o Senhor. A cada dia uma oportunidade de viver um milagre na presença do Senhor. Vai para cima, Deus é contigo, irmão. Não desanima, não ergue a tua cabeça, Deus é contigo. Deus é contigo. Aquela palavra gerou fé, gerou certeza. Porque fé é certeza, irmão. Aquela palavra, irmão, alimentou o espírito deles. É por isso que você tem que alimentar o seu espírito, irmão. É por isso que você precisa alimentar o seu espírito. Para de ficar alimentando a sua alma. A gente somos um ser tricotômico. A gente tem um corpo, uma alma e um espírito. A alma, ela fala das nossas emoções. Vocês estão aí? Amém? E nós temos um espírito. A gente precisa entender que esse espírito se funde com o espírito de Deus. E a gente precisa alimentar o nosso espírito. A gente precisa viver pelo espírito. Se você ficar só alimentando a sua alma, irmão, você vai se tornar um cristão fraco. Vai parecer aquela galinha, aquele galo que fica dizendo assim toda hora: estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Quem já viu essa galinha aí? É galinha ou é galo? É galinha, né? É galo ou é galinha? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Você ficar só alimentando a sua alma, irmão, você vai se tornar um cristão fraco. Por quê, pastor Mário? Porque a alma oscila. Os sentimentos oscilam, irmão. Quer ver você ficar bem? A mulherada vai gostar agora. Quer ver a mulher ficar bem? É só você pagar para ela uma chapinha, uma escova. Vocês gostam, né? A unha para ela. Combo completo, irmão. Fala assim: Deus. Fala assim: Deus, tira o escorpião do bolso desse marido. Quer ver, irmão, a mulher ficar feliz, irmão? É você pagar para ela isso aí. Você pagar esse combo para ela, vai ficar feliz, irmão. Quer ver o homem ficar feliz? Ele vai lá na barbearia do Carlos. Olha o Carlos. Vai lá na barbearia do Carlos. Corta o cabelo. Merchandising de graça, hein, filho? Vai lá, corta o cabelo, faz a barba. Pode ser o mais feio, irmão. Tem alguns que infelizmente é desprovido de beleza, né? Mas aí ele sai achando que é o Brad Pitt, irmão. Ele sai dali achando que é o Brad Pitt. Porque ele foi lá, cortou o cabelo, deu um tapa, ficou bonito. Aí ele sai, irmão, todo animado. Aí quando ele se depara diante das contas, irmão, meu Deus do céu. A mulher a mesma coisa, fez a chapinha, tal, aquela coisa, aí vem a chuva, meu Deus, uma tribulação. Ou então ela acorda no outro dia, ela olha, já foi embora, mas já mudou o humor. Já fica, né, com o humor lá embaixo. Aí tem que fazer as coisas de casa, né, pilotar o fogão. Deus está falando aqui nessa noite.
tem que pilotar o fogão. Então a alma oscila, irmão. A alma fica oscilando. Os sentimentos ficam oscilando. Você não pode ser movido, irmão, pelos teus sentimentos. Você não pode ser uma pessoa almática. Quem está me entendendo nessa noite? Você for um cristão almático, você vai ser alguém fraco. Você vai ser alguém fraco na fé. Então eu não posso, por isso que eu tenho que alimentar o meu espírito. A alma fala do centro das emoções, eu tenho que alimentar o meu espírito. Por quê? Porque quando eu vivo nesse ambiente da fé, quando eu ando nesse ambiente da fé, irmão, o tempo pode fechar, as nuvens podem ficar carregadas, pode vir a maior tempestade na minha vida, na sua vida, problema de todo lado, mas você permanece de pé. Você permanece de pé. Com chapinha ou sem chapinha. Com cabelo cortado ou cabelo não cortado. Com unha ou sem unha. Mas a fé vai te manter de pé. Então a gente precisa ter esperança que Deus ele vai vir em nosso auxílio. Mas Ele não vai vir do jeito que a gente quer, Ele vai vir do jeito que precisa vir, que precisa fazer. Deus vai fazer, irmão, do jeito dEle. Tem alguém aqui nessa noite? Deus vai fazer do jeito dEle. Fala assim para o seu irmão, Deus vai fazer do jeito dEle. E do jeito dEle, me ajuda a pregar, grita para Ele, do jeito dEle, é infinitamente melhor. Alguém pode dar um glória a Deus nessa noite? Do jeito de Deus é infinitamente melhor. Então eu creio que eu estou de saída, irmão. Eu creio que a gente está de saída. Eu creio que a gente está indo viver o novo. Eu creio que você está indo viver um novo tempo. Tem uma canção que diz assim, ó, este não é o meu fim. Quem já ouviu? Lucas Agostinho. Este não é o meu fim. Não acabou minha história. Esse não é teu fim. Esse não é o teu fim. Eu vim pregar isso nessa noite. Esse não é o teu fim. E não acabou sua história. Esse não é teu fim. Você pode levantar as mãos. Esse não é o teu fim. Cadê o ministério de louvor? Já pode vir para cá. Esse não é o teu fim. Não acabou sua história. Eu vim pregar isso nessa noite. Esse não é teu fim. Esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. E não acabou sua história. Esse não é teu fim. Esse não é teu fim. Ele vai vir em teu auxílio. Ele vai vir em teu auxílio. A esperança da igreja tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A esperança tem nome. Talvez alguém disse para você, ei, não tem jeito. Para que guardar esses ossos? Para quê? É tantos anos que já se passou. Para quê? Talvez alguém tentou te desanimar, irmão. Alguém talvez tentou ser ali um instrumento do inimigo para te desanimar, para colocar dúvidas, questionamentos no teu coração. Mas hoje Deus te trouxe nesse lugar para dizer que Ele virá em teu favor. Tenha fé, se posicione, continue em nome de Jesus. Às vezes eu ouço alguém dizer, você ainda acredita que Jesus vai voltar? Porque para além dessas promessas aqui na terra, irmão, existe uma grande promessa. A promessa de que um dia nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus. A promessa de que um dia, irmão, nós iremos nos encontrar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E eu vejo algumas pessoas questionando: você acha mesmo que Jesus vai voltar? Você acha mesmo que existe esse negócio de céu? Você acha mesmo? Então, irmão, em nome de Jesus, eu creio que Deus está nos levando para nós acessarmos novos lugares. Eu creio que você vai acessar novos lugares. Deus está nos levando para uma situação nova, mas sobretudo Deus quer nos levar para o céu. Sobretudo existe uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que promessa é essa, pastor Mário? A promessa de que Jesus quer nos levar para o céu, para a eternidade, para viver com Ele para todo sempre. Quantos esperam por esse dia? Diga para alguém que está do seu lado: o céu é real, meu irmão. Fala para ele: isso não é uma história, isso não é mentira, o céu é real. Fala para ele assim: nós estamos de saída. Aleluia! Nós estamos de saída. Um dia nós nos encontraremos na eternidade com o Senhor. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando, irmão. Oh, Jesus! Dá um salto dessa cadeira, dá um salto dessa cadeira. Esse dia está chegando. Nós estamos de saída. Nós estamos de saída desse mundo de dor. Nós estamos de saída desse mundo de tristezas, de angústia. Nós estamos de saída, irmão. Você é peregrino aqui. Um dia tudo isso vai passar, irmão, vai ficar para trás. E nós estaremos na eternidade com o Senhor Jesus. Para todo sempre. Lá não haverá mais dor. Lá não haverá mais sofrimento. Lá não haverá mais morte. Lá não haverá mais angústia. Ei, estamos de saída. A Bíblia diz que existem ruas de ouro esperando eu e você para a gente andar por elas. Existe um lugar de descanso para mim e para você. A Bíblia diz que tem uma mesa. Diga assim comigo: uma mesa. E sabe quem vai te servir naquele lugar? Não é o pastor Mário, não é o pastor André Valadão. Sabe quem vai te servir naquele lugar? Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos de saída. Eu preciso manter viva essa chama no meu coração, irmão. Eu preciso manter viva essa chama no meu coração, irmão. Um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E se Ele não voltar na nossa geração, em alguma geração Ele vai voltar. Mas se Ele não voltar na nossa geração, nós iremos nos encontrar com Ele. Eu quero que você adore a Deus. Eu quero que você exalte ao Senhor. Deus virá em teu auxílio. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, minha irmã. Deus virá em seu auxílio. Ele está com você. Ele está com você. Ele não te abandonou. Creia em nome de Jesus.
Suas mãos aos céus e declare Maranata, 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 ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. Aleluia, aleluia, aleluia. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Aleluia, aleluia. Desde que veio se morar. Pai, nós te esperamos. Coração ardente, nós te esperamos. Volta logo, vem agora. Fiel, fiel, fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. Quero orar por você. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Existe uma condição para nós nos encontrarmos com o Senhor. Existe uma condição para vermos o Senhor na nossa vida. Existe uma condição para nós sermos salvos. E essa condição é entregar a nossa vida a Jesus. Deixar que Ele assuma o controle da nossa vida. Deixar que Ele tome o nosso coração e Ele venha assumir o controle da nossa vida. Por isso eu quero fazer com você uma oração de entrega. Eu não sei como você chegou aqui, mas o que importa é como você vai sair daqui. Tudo começa a partir de uma decisão corajosa. Esse momento não é sobre sentimento, não é sobre o que você está sentindo. É sobre uma decisão corajosa. A decisão de entregar sua vida ao Senhor e deixar que Ele conduza os seus passos. Eu falei que a gente precisa criar uma mentalidade de um caminho. Deixar que Ele conduza os nossos passos, a nossa vida.
porque sem Ele nós não temos direção. Então o primeiro passo para sermos direcionados por Deus é deixar que Ele assuma o controle da nossa vida. É a morte do eu, é a morte do orgulho. É você dar uma resposta ao céu e dizer: Deus, a partir de agora, quem tem o controle da minha vida é o Senhor e não eu. É o Senhor quem deve conduzir a minha vida e eu me submeto. Eu me submeto aos teus direcionamentos, Pai. Por isso eu quero que você faça essa oração comigo. Essa é a oração mais importante que você vai fazer essa noite. Diga assim comigo: Senhor Jesus. Todos digam: Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, preciso da Tua misericórdia. Diga: Pai, perdoa os meus pecados, me lava com o Teu sangue. Diga: eu preciso de Ti, eu preciso dos Teus direcionamentos, eu preciso que o Senhor conduza a minha vida. Diga assim: eu abro meu coração, eu deixo o Senhor entrar, e eu te peço, a partir de hoje, assuma o controle da minha vida, em nome de Jesus, amém. Ainda com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, você fez a oração mais importante da sua vida, e eu creio que você fez essa oração com muita sinceridade no seu coração. Por isso eu quero convidar você, no 3, eu vou contar até 3, no 3, você que fez essa oração de forma muito sincera, e entendeu que você precisa ser direcionado por Deus, direcionada por Deus. Quando eu contar até 3, você vai levantar sua mão bem alto, e nós como igreja iremos orar por você, em nome de Jesus. 1, 2, 3, levante a sua mão em nome de Jesus. Isso, levante a sua mão em nome de Jesus. Eu vejo algumas mãos levantadas, permaneça com a sua mão levantada. Isso. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha, isso, já está vindo uma vida para o Senhor. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que levantou a sua mão, não tenha medo, não tenha vergonha, pode vir, vem. Hoje é uma noite de novos começos. Vem para cá, vem para frente aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, jovem, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se tem mais alguém, vem correndo. O Pai está te chamando hoje. Não tenha medo, não tenha vergonha. É você deixar que Deus assuma o controle. Até aqui, quem esteve no controle foi você. E olha para onde as suas decisões te levaram. Olha como é que está a sua vida. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de fazer tudo de forma diferente. De você acessar um novo tempo. De você viver um novo tempo. Eu preciso deixar bem claro, principalmente para vocês que estão aqui à frente, que não é o fim dos problemas. A decisão de vocês não vai acabar com os problemas instantaneamente. Não é sobre isso que eu estou pregando. Se alguém pregou para vocês um dia dizendo que se vocês fossem para Jesus, os problemas de vocês iriam acabar, mentiu. Ir para Jesus não significa que os problemas vão acabar, mas Jesus quer nos ensinar, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos pegar pelas mãos, e Ele quer nos direcionar, Ele quer nos fortalecer, porque Ele é quem vem em nosso auxílio. Ele quer tirar a inquietação do nosso coração, Ele quer tirar a depressão do nosso coração, Ele quer tirar as preocupações, Ele quer que a gente vença isso, esses gigantes. Isso começa a partir de uma entrega. O que vocês estão fazendo hoje é entregar a vida de vocês para Jesus e deixar que Ele conduza a vida de vocês. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos, que a partir de hoje eles possam viver o novo, que o Senhor venha em auxílio deles, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal, Pai.
Nós anulamos toda palavra maldita contra a vida deles. Toda maldição contra a vida deles é quebrada agora, em nome de Jesus. Nós anulamos todo mal contra a vida deles agora, em nome de Jesus. Planos diabólicos, planos malignos caiam por terra. E nós declaramos os planos do Senhor sobre a vida deles. Que a partir de hoje, Pai, um novo tempo se inicia na vida deles, em nome de Jesus. Guarda-os, que eles permaneçam de pé diante das tempestades, das lutas, das dificuldades. Que jamais eles venham sair da Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês que estão aqui à frente, só um minutinho. Eu já vou liberar vocês para vocês irem embora. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a decisão de vocês gerou uma festa lá no céu. Amém? Se tem festa lá no céu, tem que ter festa na terra também. Amém? Vamos combinar uma coisa? Eu vou contar até 3 e no 3 vocês vão olhar para trás, porque vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha. Uma família de pessoas imperfeitas que serve o Deus perfeito. Amém? A partir de hoje, vocês não estão mais sozinhos. Vocês não estão mais sozinhos. Vocês agora têm uma família que quer cuidar de vocês, quer ajudar vocês. Não esperem perfeição de nós, porque nós não somos perfeitos. Mas agora vocês têm alguém para orar com vocês, para interceder por vocês, para orar com vocês, para chorar com vocês, para se alegrar com vocês. Aleluia! Vocês não estão sozinhos. Então no 3, vocês olhem para trás, em nome de Jesus. Vamos lá, Lagoinha, vamos fazer uma grande festa para o Senhor Jesus. Vamos, Lagoinha! Aleluia! 1, 2, 3, seja bem-vindo à sua nova família! Aleluia! Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Louvado é o teu nome, Jesus! Basta eu falar pra você me Declare ouvir isso! e ficar feliz. Erga suas mãos e declare isso! E ficar feliz. Eu paguei o mundo lá fora. Obrigado, Jesus! Encontrei. Obrigado, Senhor! Obrigado por esse culto! Eu tenho. Leva-nos em paz, em segurança! Em nome de Jesus! Amém! Aplauda o Senhor! Tenho você.